O BIA Nation reúne algumas das mentes mais influentes no mundo dos negócios, da estratégia e principalmente da inovação. Quem tem a oportunidade de estar conectado com essa galera, não deixe de participar. Olha, eu queria trazer essa recomendação para você que empreende aqui nos Estados Unidos, né? Para todo mundo que quer crescer. A gente sempre é a média das pessoas que a gente se envolve, né? E aqui é gente de alto nível. Essas conexões não têm preço. Eu acredito que eu não fui somente impactado, mas eu fui transformado, porque eu vou carregar comigo o que eu aprendi aqui, tanto na minha vida pessoal como nos meus negócios. Muito bom, muito bom. Bom, a gente tentou aí num vídeo curto de 1 minuto passar para vocês a sensação do nosso ecossistema. Foram mais de 100 eventos, conforme eu comentei, né? Então muito difícil a gente colocar tudo isso num vídeo tão curto, mas muito legal ver o quanto a gente cresceu. Foi de uma ideia, eu e a Carol, há 4 anos, a gente pensou em criar apenas eventos com amigos que eram speakers, que eram empresários que vinham compartilhar conhecimento. Então, não tinha ainda a ideia de ter uma comunidade, um clube de negócios, um clube de experiências, um hub que a gente vai explicar, né, que é a nossa sede aqui em Miami, uma comunidade digital, enfim, tudo isso que a gente vai explicar para vocês. Então, basicamente, né, nesses vídeos que vocês vão assistir, é mais um teaser de tudo aquilo que a gente está realizando e principalmente nos últimos 2 meses que a gente estreou um novo formato que a gente vai explicar para vocês e esse novo formato tem feito a gente crescer com muito mais velocidade, com o mesmo critério, com a mesma essência, mas com muito mais velocidade, mantendo esse ambiente curado, tanto dos experts, dos speakers e dos membros, logicamente também dos nossos parceiros e investidores, tá? Então a gente vai passar aqui a segunda parte e aí eu vou explicando para vocês o conceito e depois a Carol também vai complementar. O novo BIA Nation é um ecossistema de negócios, educação, relacionamento e principalmente conexões para brasileiros aqui nos Estados Unidos. Aqui a gente tem muita oportunidade e entregando muito conteúdo de valor. A gente quer facilitar e fazer o brasileiro se conectar e ser muito maior e muito melhor aqui fora. Como é que a gente faz isso? Reunindo as mentes mais brilhantes nos lugares mais incríveis, com as melhores tecnologias, oferecendo acesso irrestrito para os nossos membros, para que eles possam evoluir com tudo que a gente tem a oferecer. Nós somos membros da mesma comunidade, então quanto mais próximo a gente estiver, a gente consegue se colocar na cara do gol. Assim, quanto mais a gente se aglutinar, melhor vai ser para nós. E aí depois a gente fazer a expansão disso para o mundo. A gente pode se encontrar no Brasil, a gente pode se encontrar em Londres, fazer um monte de coisa bacana. Muito bom, muito bom. Então, só começando aqui agora a explicação de como funciona o nosso ecossistema, a gente começou basicamente com clientes que eu e a Carol, a gente tem um outro business, né, que foi inclusive o business que me trouxe para os Estados Unidos há 14 anos, que é o Dwecklar Group, que é um grupo imobiliário, e a gente sempre ajudou muito os nossos clientes, a gente ajudou e assessorou mais de 500 famílias brasileiras que se mudaram para os Estados Unidos. E, logicamente, né, que isso começou a chamar a atenção de pessoas que não eram nossos clientes do mercado imobiliário e queriam ter acesso também a esse ecossistema que era informal, né, não era o BR Nation, não era uma comunidade, mas era o que o Dueck Lara Group prestava de serviço para os seus clientes, tá? E isso evoluiu, por quê? Porque as pessoas
que mesmo que às vezes não tinham comprado um imóvel, estavam fazendo seu planejamento para mudar para os Estados Unidos, ou até por curiosidade, ou queriam internacionalizar a carreira, internacionalizar suas marcas, baseado na nossa experiência, né, do nosso time, não só eu e ela. Então a gente decidiu criar realmente e formatar um ecossistema que ajude os brasileiros, não importa o lugar do mundo que eles estejam. Então, hoje a gente tem muitos brasileiros que moram no Brasil e estão pensando em colocar um pé nos Estados Unidos. Quem me dera se, quando eu mudei para cá em 2012, existisse um BR Nation, me minimizaria muito os meus erros, os custos, os problemas e os desafios que qualquer internacionalização faz, seja de família, seja de negócios, de marcas, de investimentos. Então, a gente pegou toda essa experiência que a gente teve, pessoal e, logicamente, desses 500 clientes, e a gente criou um formato, né, uma metodologia para que a gente pudesse ajudar, sempre pensando em fazer alguma coisa com a régua mais alta, tá? Com os melhores speakers, com os melhores membros, os melhores conteúdos, os melhores lugares, tá? Então é aqui um pouco da que a gente fala aqui na curadoria da sala, né? Então a sala é quem está lá dentro, são os nossos parceiros, nossos investidores, patrocinadores, os membros, os speakers, nosso time. Então a gente sempre procura elevar o nível porque a gente quer elevar e valorizar cada vez mais o brasileiro nos Estados Unidos. Podemos passar para a próxima, por favor? E aqui a gente desenhou uma coisa que é muito importante, né? Apesar da experiência que eu e a Carol temos nos Estados Unidos, nosso sócio Conrado, que já veio muitas vezes para cá, ainda mora no Brasil, a gente teve um dos maiores mestres dos mestres desse setor, que é o José Salib Neto, que é o S da HSM, maior empresa de educação executiva do mundo, né? Ele vendeu essa empresa faz 8 anos e ele ajudou a gente a criar o nosso sistema, o nosso formato, que é baseado em 3 pilares, né? Impacto intelectual, porque a gente acredita que a educação é contínua. Eu me formei na faculdade, gente, em 1995. Eu tenho 53 anos de idade. Então imagina que tudo que eu aprendi lá em 95, eu fiz ainda uma pós-graduação em MBA até 2000. Então imagina que já eu não lembro mais o que eu aprendi. Logicamente que eu executei bastante, mas a parte da educação contínua, com pílulas, e aí o nosso grande amigo Mark Tawil, que também ajudou a gente a desenhar, né? Falou assim, pílulas de sabedoria. Porque o empresário, o empreendedor, o executivo, o profissional autônomo não tem mais tempo de sentar numa faculdade e fazer uma pós-graduação, ou uma faculdade, ou até um MBA. Então a gente procurou trazer conteúdos rápidos de profissionais que estão fazendo acontecer na prática. Então são muitos empreendedores, poucos professores, tá? Então, muita gente que está no mercado de ter esse impacto intelectual, tá? Então, esse é o nosso primeiro pilar. O segundo pilar, criar essa comunidade com os decision makers, tá? Não é grupo de networking. Você vai lá e uma pessoa não tem nada a ver com a outra, ficar trocando cartão. Então, são pessoas que decidem, ou que decidem ou que conhecem alguém que decide. Então, a gente também com esse conceito de comunidade high level, com as conexões reais, a gente consegue também levar o brasileiro a um lugar muito mais rápido do que ele chegaria sozinho. E o terceiro é o hub físico, que é esses fundos aqui das fotos onde nós três estamos. Aqui o meu fundo aqui é no nosso lounge. A Carol depois vai explicar. A Carol está lá na sala de reunião, com essa vista maravilhosa de Miami Beach, de Downtown, de Edgewater. E a Tiffany está numa das salas de trabalho. Tá? Então, esses 3 pilares. Então, a educação, a criação de comunidade, conexões legítimas e o hub, o escritório, o lounge, o espaço físico é a casa dos membros do BR Nation aqui nos Estados Unidos. Vamos para o próximo? E aí, a gente criou esse formato de 30 eventos por ano, sendo 24 eventos exclusivos, que a gente chama de VIP eventos, só para membros, tá? Alguns dos experts, né? A gente chama de experts, não são nem speakers, porque muitos são empresários que não dão palestras, tá? Então, através dessas conexões, através do nosso trabalho, e logicamente uma coisa que é muito legal, né, desses experts virem, doarem o seu tempo, né?
tem uma questão muito solidária, fala assim, deixa eu ajudar o brasileiro que está lá nos Estados Unidos, tá? Então, não é conteúdo de coach, é uma coisa muito preparada, baseada como se fosse uma aula magna, tá? Então, a gente teve aí, nos últimos tempos, tivemos o Alfredo Soares, que deu uma aula de vendas e growth, de crescimento, o André Acari, que deu uma aula de inovação, de inteligência artificial, tivemos também o Ricardo Dias, que deu uma aula sobre marketing e também social commerce. Tivemos na semana passada o Jé Salib Neto, que falou de liderança na área da inteligência artificial. E já tivemos muitas pessoas, né? A própria Carol Pfeiffer, que fez um painel com a gente, estilo Shark Tank, a Bianca Sena, várias mulheres poderosas também, tá? Então a gente lê um pouco dessas tendências do mercado baseado em quê? Inteligência artificial e a votação dos nossos membros. Então, a gente é um ecossistema colaborativo. Não é que a gente acorda de manhã, eu, a Carol, o Conrado, nossa equipe, fala assim, gente, vamos escolher um tema. Não. É baseado nas necessidades desses membros do que está acontecendo, principalmente no mercado americano. Então, são 24 eventos exclusivos, 2 por mês, só para membros. Depois a Tiffany vai contar uma surpresinha, a Carol também. E 6 eventos que a gente chama de Big Events, são eventos grandes, tá? Que a gente já fez, inclusive o último evento em abril foi para 500 pessoas em Miami, foi um evento de 3 dias, tá? Então aí sim, nesses eventos tem a oportunidade das pessoas comprar um high ticket para participar, tá? Mas os outros 24 não. E os nossos membros têm acesso irrestrito em VIP seats, né, em assentos reservados, com toda a parte de hospitality, de catering, de contato com os speakers, com os sponsors e, logicamente, com os membros também. Podemos passar para o próximo? Aqui, uma amostra, uma pequena amostra, na verdade, porque já passaram mais de 50 pessoas pelo nosso ecossistema. Você pega, por exemplo, o professor Philip Kotler, né, o pai do marketing moderno, está com 95 anos de idade hoje, não trabalha mais e ele, através da conexão com o Salib, que é o terceiro ali da foto, e a amizade que ele teve, né? O professor Kotler já foi 14 vezes para o Brasil em eventos, logicamente no passado, isso, no passado bem distante, e ele abriu a agenda dele, a gente fez um evento para os nossos membros lá no museu dele, um evento de 2 dias, jantamos com ele, depois tivemos um tour guiado no museu e um workshop sobre marketing e inovação, estratégia, na verdade, está até ali atrás do banner, com o Kotler e o Salib. O prefeito Franz Soares, o ex-prefeito, na verdade, através de uma conexão da Carol com um dos nossos membros, conseguiu agenda com ele. Ele colocou um cenário do que aconteceu em Miami nos últimos 10 anos, o que vai acontecer nos próximos 10. A Carol Pfeiffer, que eu já citei, Christian Barbosa, já teve alguns eventos para falar de inteligência artificial. Bianca Sena, CEO da marca Sena Brands, da família Sena. A primeira apresentação que ela fez nos Estados Unidos, ela até comentou isso com a gente, foi numa casa. Álvaro Chocair, que muito orgulho a gente tem, está lançando a primeira escola de negócios brasileiras nos Estados Unidos, a Link Business School. Está abrindo agora, em agosto, em Miami. E o André Acari, nosso grande parceiro, e também ajudou a gente a desenhar. Ele que é o cofundador da Fúria, ajudou a gente a desenhar esse novo formato. Usem de fato os relacionamentos. Hoje, o lançamento de um novo formato, acho que um formato que vem para trazer ainda mais qualidade. É sempre importante estar nesse tipo de evento, com conexões, né, para estar conhecendo pessoas, estar gerando negócios, fomentando o ecossistema brasileiro fora do Brasil, que é tão difícil. E aqui realmente você tem uma conexão verdadeira. E eles realmente entregam muito mais. É o over-deliver. Esse local aqui é onde a gente progride, onde a gente melhora, onde a gente tem conexões, a gente conhece pessoas. Muitos insights, processando muito ainda ideias com inteligência artificial, oportunidades de negócio, marketing. Um evento como esse traz toda a clareza do que é o BR Nation, do que o BR Nation pode trazer e agregar na vida da nossa comunidade. E não tem como, se você pretende ou já está nos Estados Unidos, não tem como não conectar com esse ecossistema da BR Nation. A gente fica muito feliz quando a gente ouve esses depoimentos, né, dos membros que deram de maneira espontânea em diversos momentos, principalmente nesse novo formato, né? Que eu acabei de explicar os pilares, mas vou explicar melhor o formato aqui para vocês.
porque as pessoas sentem que elas estão crescendo, sentem que elas estão se conectando, sentem que elas estão subindo de nível, subindo a barra, e também trazendo amigos. A gente tem assim, muito orgulho de falar que a maioria dos nossos membros vieram através de indicações dos próprios membros. Então, isso é uma coisa muito legal, tá? Então, aqui a gente faz uma analogia, né? Diferença entre contatos e conexões reais, né? Que é exatamente aquilo que a gente busca, através do quê? Na curadoria, na escolha dos membros, todos os membros passam por uma entrevista com a gente, tá? A gente tem um índice de aceitação das pessoas que aplicam de menos de 10%. Então, muita gente quer estar no Bia Nation e a gente precisa manter uma coerência nossa, né? Porque se a gente sentir que aquela pessoa não está no momento, ou que ela não vai participar, ou que ela vai ter pouca agenda, então, para nós, a gente prefere esperar a pessoa estar num outro momento, para que ela entre, do que ela entrar e não contribuir com o ecossistema. Lembrando que é um ecossistema colaborativo. Logicamente que nós lideramos isso, mas os próprios membros acabam se ajudando, se conectando, fazendo negócios, aprendendo e ensinando, tá? Então aqui é exatamente essa segunda parte, né? Que é um grupo privado, tem vários get-togethers, vários encontros dos membros. Inclusive depois eles criaram até encontros paralelos de esporte, de arte, de cultura, gente que gosta de vinho, gente que gosta de jogar pádel, enfim, e outras coisas que as pessoas fazem. E, logicamente, que a gente conecta os membros com os speakers e as personalidades pós-evento. Então, o nosso formato não é você assistir uma palestra e tirar uma foto e postar no seu social media. É você realmente conhecer aquela pessoa, se conectar com aquela pessoa e ela ter tempo também para estar com a gente, tá? Então, isso daí é um grande diferencial. E, logicamente, né, a questão da confiança, que é muito mais baseado nessa pré-análise nossa. E a gente também criou, através do nosso parceiro investidor, Exatatec, um aplicativo com inteligência artificial, onde os membros têm toda a programação. A gente está desenvolvendo agora uma ferramenta de B2B matchmaking, que é para a própria inteligência artificial vai identificar dentre os nossos eventos, né, você vê, já passaram mais de 2.500 profissionais pelo Bia Nation, tá? Em diversos eventos. Passaram mais de 1.200 pessoas no nosso hub, onde a gente está aqui em Winwood, né, que são esses fundos aqui. Então a gente está começando a levantar dados, por quê? Porque uma pessoa talvez vá passar e daqui 3 meses vai surgir uma necessidade de um membro. E aí a gente vai fazer essa conexão num assunto que talvez a pessoa ou ela não estava no dia no evento ou ela nem lembra. Tá? Gravações dos eventos, todos os eventos são gravados e depois o Conrado faz a curadoria, faz uma checagem, tem um e-book de todos os materiais de todos os eventos, com as lições, com os próximos passos, com os links, tá? Não só com os insights, e essa biblioteca também os membros têm acesso. O BR Nation, ele faz uma diferença tremenda na vida das pessoas. Bate-papo onde, em pouco tempo, você pode aprender alguma coisa que pode fazer a diferença no teu negócio. Com pouco investimento, você pode se conectar com mentes brilhantes que talvez vão fazer a diferença para o teu negócio. Então, essa diversidade de pessoas, de papéis, de assuntos, é muito rico. E eu acredito que todo empreendedor, toda empreendedora, seja um negócio pequeno, médio ou grande, acaba ficando numa posição muito solitária. Ou seja, nada melhor do que um BR Nation para você sair dessa sua solidão, ver que tem um monte de gente como você, ver que os seus problemas não são só seus e que tem muita gente que pode te ajudar a resolvê-los e conseguir, com isso, construir um negócio melhor e maior. E com isso você tem uma rede que te ajuda a chegar lá. Então é mais uma prova de que eu acho que você tem condições, através das pessoas que estão aqui, de se dar melhor na vida. É muito legal e profundo, né? Isso que o Ricardo Dias falou, essa última frase dele, né? Você tem mais condições de se dar melhor na vida. Ele que foi CMO global, né? De 48 países da Bembev, né? Da Ambev, de várias marcas de bebidas e outras marcas também, veio há 2 meses e ficou com a gente praticamente o dia inteiro, com os membros, desde um breakfast conversando, depois 2 horas de apresentação, e depois ele ficou mais umas 2 horas e compartilhando todo, não só o conteúdo, mas também os contatos dele, conhecimento, dando visão, dando opinião para as pessoas que perguntavam. E agora a gente tem a cereja do bolo, né, Carol?
Agora é uma das partes mais legais, porque a gente poder estar aqui nesse ambiente virtual é maravilhoso, né? A gente poder estar com pessoas de vários lugares, vários lugares do mundo, inclusive, né? É, isso é muito bom. Tô vendo aqui, Fernando, obrigado por você estar aqui com a gente. Drummond, que é a nossa parceira. Sandro também, as outras pessoas. Tô vendo aqui. É legal a gente estar nesse ambiente virtual que a gente vê as caras, conversas, reações, mas não tem nada como a gente estar num ambiente físico. O nível de conexão que acontece quando a gente está no ambiente físico é muito diferente. Então, eu queria apresentar para vocês o nosso escritório, tá? Esse é o escritório, a gente fala que esse é o coração do Beer Nation. É aqui que a gente pode se encontrar, é aqui que todo mundo pode usar, tá? Cada um desses espaços, todos os membros têm todo mês direito a usar algumas horas, todos esses espaços sem nenhum custo adicional. Depois eu vou mostrar uma foto de cada um desses espaços também para explicar qual é a diferença deles. E quando a gente não tem os eventos que o André falou, a gente sempre se encontra, a gente provoca encontros lá no nosso escritório, no Hub, que é para acontecer isso, numa conversa despretensiosa, sem muita agenda. É aí que as coisas, que os negócios começam e que conexões no nível mais profundo que só uma troca de cartão acontece. Eu vou pedir para ir para o próximo slide para eu poder explicar um pouquinho mais, tá? Então, esse escritório é dos membros. Todos os membros do Beer Nation podem falar: essa é minha casa em Miami, esse é o meu escritório em Miami, é aqui que eu paro para tomar um café, é aqui que eu paro para trocar uma ideia, ou aqui que eu paro para fazer uma reunião, fechar um negócio. Onde vocês estão vendo aí parece uma sala de estar, que é um lounge, a ideia original desse espaço era para ter mesas, mas a gente entendeu que hoje em dia os negócios, as conexões de verdade acontecem quando a gente está recebendo as pessoas e tomando um café. Então a gente sempre fala, a xícara de café é um dos nossos símbolos principais, porque a gente entende que hoje negócios se fecham tomando um café e muito mais num lugar descontraído e relaxado do que numa sala de reunião. Mas também temos a sala de reunião, que todos os membros também têm horas por mês para usar, e se quiser usar o dia inteiro, também é só reservar. E a Tiffany vai explicar depois melhor como funciona. Mas temos a sala de reunião, que é aqui onde está a minha foto agora, que é o meeting room, e todas as outras salas. Onde você está vendo Large Private Office, Small Private Office, são salas que você também pode reservar ou para fazer um call ou para receber uma pessoa. E onde vocês estão vendo o Workstation, esse é uma sala que é aberta para qualquer um chegar, botar o computador, ficar ali, né, no dia a dia. Às vezes tem pessoas que vêm para essa área do Wynwood, passam o dia inteiro lá, fazem reunião, voltam. Então ali a pessoa pode ter o computador dela. E o lugar preferido de todo mundo é o nosso, onde tem aqui nossa cozinha, nosso café, sempre tem um pãozinho de queijo, alguma coisinha esperando todo mundo para ter esse sentimento. Então, a gente entende hoje a importância da gente fazer um esforço para estar também no físico e não apenas no digital. Podemos ir para o próximo. Pronto. Perfeito. O André explicou bastante sobre o Beer Nation, né? Mas um dos grandes eventos que a gente teve, né? A gente tem encontros íntimos, como vocês acabaram de ver, que a gente chama de Business Breakfast. A gente tem os encontros onde a gente traz um especialista, que no Brasil geralmente eles são muito inacessíveis, né? Então a gente traz essa proximidade dessas pessoas, desses especialistas, para ter essa proximidade com todo mundo 2 vezes por mês. E 6 vezes por ano a gente tem o que a gente chama dos nossos big events, que vocês vão ver como que acontece, né, nesse vídeo. Mas eu queria chamar a atenção que melhor do que a gente, o Luiz Tastaldi, que vocês vão ver aí abrindo esse vídeo, definiu o Beer Nation de uma maneira que a gente gosta muito, que é a nação brasileira fora do Brasil. Então, eu queria que vocês assistissem esse vídeo.
Por que que eu vou fazer parte do Beer Nation? Porque é a nação brasileira fora do Brasil. Se tem uma nação brasileira fora do Brasil, você percebe? Você consegue dizer todos os diferenciais sem dizer. Porque a intenção hoje é justamente a gente ser provocado e sair daqui não só com insights, mas principalmente com aprendizados de coisas que normalmente a gente não tem quando a gente é passivo num evento. Durante os quase 15 anos que a gente vem trabalhando com a comunidade brasileira, em trazer essa relevância, essa validação do trabalho que a gente faz aqui. E hoje fica o desafio de ser um dia ainda mais incrível, com essas provocações, com isso que a gente vai fazer com os speakers aqui. E por que eu tô falando disso tudo? Síndrome de impostora, medo, se trata com conhecimento, aprendizado e autoconhecimento. É essa energia que acontece nos nossos eventos e é muito importante vocês irem para entender isso. E o próximo VIP Events que a gente vai ter, que é um evento que é fechado só para membros, tá? A Tiffany vai explicar, a gente tem uma surpresa para vocês hoje, mas o próximo vai ser o Alexandre Zocco, tá? O Alexandre Zocco é um desses brasileiros que a gente tem muito orgulho de falar dele, de ter ele próximo do Beer Nation. Ele é o fundador e CEO de uma empresa que chama CRM Bônus. É uma empresa que foi avaliada agora recentemente em 10 bilhões, tá? Parceira da iFood, e ele tem uma história incrível para contar. Então, você imagina que no nosso dia a dia é difícil você sentar com um fundador de uma empresa que vale 10 bilhões. E a gente vai ter oportunidade de escutar, de fazer perguntas e de estar muito próximo do Alexandre Zocco. Então, esse vai ser o nosso próximo evento, vai ser na segunda-feira. Geralmente são as terças-feiras, esse especialmente vai ser numa segunda-feira. E eu vou chamar a Tiffany para explicar um pouquinho mais como vocês podem participar. Bom, vamos lá. Para essa webinar, a gente trouxe uma condição, uma novidade exclusiva. Temos 5 pré-reservas para convidados. Esse evento ele é VIP, ele é exclusivo aos nossos membros. Então, conversando internamente, a gente falou, por que que não vamos fazer dar algo, né, para as pessoas que vão participar, estão dedicando esse tempo para conhecer o Beer Nation. Então, abrimos essas 5 pré-reservas nesse evento que é exclusivo para membros. Se vocês tiverem interesse em saber como participar, meu QR Code está na tela. Pode me chamar, esse é o meu número de telefone e eu explico para vocês como participarem desse encontro exclusivo com o Zocco. Tá? Pode passar, por favor. Bom, vamos lá. Agora deixa eu explicar como funciona o nosso membership. Há 2 meses nós mudamos o nosso formato. O Beer Nation anteriormente nós tínhamos 3 memberships separados, que era o Beer Nation Club, que é o nosso clube de experiências e relacionamento. Ele custava $36 mil no ano, né? Tínhamos também o Beer Nation Hub, que é o nosso espaço físico em Winwood, onde vocês viram no vídeo, onde ficam as nossas empresas, que temos um painel com as marcas. Essa comunidade ela custava $4 mil por mês, $48 mil por ano. E o Beer Nation Leader, com 8 imersões educacionais por ano, que custava $6 mil. Somando essas 3 frentes, o pacote completo chegava a $90 mil por ano. Então, o que a gente fez nessa nova fase do Beer Nation? Unificamos tudo. Hoje você tem acesso completo aos 3 pilares, que é o impacto intelectual, que é a comunidade, que é o nosso hub físico, em um único membership no valor de $12 mil, tá? À vista, ou também em 6 parcelas de 2.200, ou em 12 parcelas de 6 parcelas de 2.200 ou em 12 parcelas de 1.200. Esse valor é anual, tá? Então, a ideia é que essa condição seja válida aos 100 primeiros membros. Hoje nós contamos com 70 membros. Comparando o valor anterior também, são 86% de desconto. E ainda disponibilizamos 30 dias de garantia. Você entra, participa do nosso ecossistema, participa do nosso próximo encontro, usa o nosso escritório. Se você não gostar, não precisa nem mesmo dar um motivo, a gente devolve seu dinheiro. Inclusive, na nossa próxima tela tem o meu QR Code. Se vocês quiserem entender como fazer parte do nosso ecossistema, eu estou à disposição para explicar como vocês fazerem parte do nosso grupo. Peraí, Tiffany, deixa eu perguntar então. Estou aqui assistindo, não conheço o Beer Nation.
Fui lá, fiz uma pré-reserva, só tem 5 vagas, é isso? Para ir num Exatamente. evento que só vai ter membro. Então, eu já vou estar num ambiente que eu não estaria se eu não fosse membro. Vou poder Exatamente. conversar com o Alexandre Zocco, que é uma das maiores empresas unicórnio do Brasil hoje, que ele vai dar uma aula sobre CRM e gestão de marketing e vendas. Aí eu viro membro, posso participar de mais 2 eventos, posso ir os 30 dias no Hub, e se eu desistir porque eu tive um contratempo, você devolve lá, se eu parcelei 1.200, você devolve, é isso? Exatamente. Tá bom. Só Esse para novo deixar gravado formato. aqui, gente, porque por mais que a gente tenha falado, isso é um compromisso nosso, tá? Compromisso de eu, como empreendedor, empresário há 40 anos, tá? Para quem conhece a família Dweck, as marcas Ford e Triton. Então, estou falando na pessoa física. Compromisso da Carol, que já mora aqui há quase 30 anos, também empreendedora, empresária, broker. Compromisso do nosso ecossistema, que é as pessoas testarem. E quantas pessoas desistiram depois de 30 dias, Tiffany? Você lembra de Nenhuma. alguém? Ninguém, né? Ninguém. É Ninguém. por isso que a gente garante 100%. Por quê? Porque a experiência realmente, quem entra, fora os vídeos, é uma coisa que vale muito a pena. A gente está fazendo negócio com muito carinho, juntando aí toda a nossa bagagem intelectual, empreendedora, pessoal, nossas conexões de vários setores que a gente trabalhou na indústria. A Carol trabalhou em vários setores, está aqui há muito mais tempo do que eu também, o Conrado, nossa equipe. Então, é uma oportunidade única que a gente está abrindo para vocês. Conversem com a Tiffany. E vamos abrir para pergunta? Quem? Eu vi que o Sandro falou que gostaria de ir conhecer o nosso hub. Sandro, já está convidado. Aponta aqui o seu celular, manda mensagem para a Tiffany e você está convidadíssimo para não só conhecer, como a gente vai fazer um evento exclusivo para presencial para as pessoas entenderem melhor e degustarem o nosso hub, né, Tiffany? Exatamente. Queria dar um oi também para o Ralph, que eu vi que está aqui. Ralph, que já foi nosso patrocinador, né, num dos big events que a gente fez também em Orlando. Obrigada por estar aqui, Ralph. Obrigado vocês aí pelo convite. Super legal o novo formato. Espero fazer parte aí, junto com vocês. Bom, Ralph, grande abraço. Obrigado, viu? Temos até sócio aqui, Carol, na nossa Temos live aqui, sócio, ó. pois é. Fernando, dá uma Fernando palavrinha pra Cariello. gente. Olá, gente. Quando veio o convite para o webinar, eu me inscrevi. Aí a Fernanda, olha, isso é só para os novos sócios. Eu falei, não, não, é para isso mesmo. Eu quero dizer por que que a gente está no Hub. O que que faz a Drummond fazer parte do BR Nation. Na verdade, a Drummond não faz parte do BR Nation. A Drummond acredita tanto na BR Nation que é investidor do grupo. E eu sou a pessoa que representa a Drummond e participo dos eventos. E nesses 6 meses, 8 meses que eu tenho participado do BR Nation, eu tenho encontrado com pessoas sensacionais, participado de eventos maravilhosos, palestras de pessoas de altíssimo nível. O Dueco falou do Salib, do, do pessoal do Wake da Fúria, que entrou também como investidor. Gente, é realmente um ambiente de pessoas que estão em crescimento. E uma coisa que eu sempre observei outro dia, o Deck gostou, a gente não faz encontros, a gente faz conexões com alma, com pessoas que têm a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de querer conquistar o mundo. A gente não está aqui, né, quando o que ele fala é o brasileiro na América, né, mas é o brasileiro que quer crescer na América, não é o brasileiro que veio se encostar na América, que veio só usufruir daqui. A gente veio contribuir para um novo Estados Unidos, para uma nova forma de viver aqui. Eu estou aqui há 27 anos, as pessoas perguntam, mas eu vim aqui passar 2 anos e fui ficando, né? E fui descobrindo uma outra forma de viver, uma outra forma de ser imigrante num país e entender como funciona. Então, ser brasileiro nos Estados Unidos é preciso fazer parte desse ambiente americano e o Bernês nos traz isso. Nós somos brasileiros, sim, mas nós estamos nos Estados Unidos e é aqui que a gente vai crescer. Tá? Então, eu quis participar disso, Fernando, obrigado por ter me deixado ficar, né, para poder dizer isso, que o BR Nation não é só um grupo de networking, né,
É uma comunidade de pessoas que têm interesse em crescer e fazer muitos negócios, não só entre a gente, né? Não é para um vender para o outro, é para a gente crescer no mercado geral. Ó, e não foi combinado isso aqui não, hein? Fernando Não, entrou, eu vi ele Eu ia depois que ele falar. tava, nem o depoimento, nem nada, viu? nada. Mas você falou uma coisa importante, o Beer Nation é sobre encurtar alguns caminhos, né? Parece que é tudo muito fácil, mas se os brasileiros, se a gente consegue se ajudar, a gente encurta caminhos, a gente economiza dinheiro, a gente chega a objetivos mais rápido. O Beer Nation é muito sobre isso. Eu queria muito que, quando eu cheguei aqui há tanto tempo atrás, tivesse um BRNation. Não tinha. Não tinha Também. grupos disso, tá? Não tinha nenhum outro grupo que a gente pudesse. Eu ajudei a criar alguns grupos, tá? Um Câmara aqui, o grupo ali, porque eu sempre acreditei no poder dos muitos, né? Power of many, né? Uma andorinha não faz verão. Muitas Exato. fazem, né? E a gente se ajuda com isso. Uhum. Perfeito. Então tá ótimo, gente. Se vocês não tiverem mais perguntas ou lembrarem, lembra de apontar aqui o celular no QR Code, podem conversar com a Tiffany. Todos estão convidados, a gente vai ter um business breakfast para vocês degustarem, conhecerem nosso hub. E logicamente, né, a pré-reserva são só 5 vagas, né? Então, quem tiver realmente interesse em participar de um evento antes de decidir, é, façam a pré-reserva, porque faltam 3 dias para o evento, então 5 vagas é nada, né? Vai voar. Até porque tem outras pessoas que não participaram do webinar e que já tinham solicitado isso para a gente, então depois a gente vai mandar a gravação também para essas pessoas. Espero que vocês tenham gostado, Carol. Considerações finais, que nem telejornal. Olha, queria agradecer o Sandro, que está aqui com a câmera aberta dele também. É muito bom a gente poder ver os rostos e interagir um pouquinho mais. Sandro, vou adorar se você quiser visitar a gente. Não sei se você está no Brasil. Você está no Brasil ou está aqui? Não, não, Nos Estados na verdade, eu que agradeço aí pela oportunidade. Eu estava escrevendo aqui porque eu tô com visita aqui, aí tem cachorro também, então fica um barulho aqui por trás e eu acabei tirando aí o mute e queria muito falar. Eu fico em Boca Raton, né? Eu moro em Boca Raton, Meu então a vizinho, meu gente Do assim, vizinho. André. Ó, eu vizinho do tenho 11 André. anos aí de história aí de América, 10 anos tive de restaurante. E a gente que é empreendedor e que a gente tem esse período aí de vivência dentro dos Estados Unidos, né? Os meus 10 11 anos foram na Flórida. A gente tem uma bagagem que muitas vezes a gente acaba dividindo, né? E assim, muito legal também quando a gente divide e a gente ajuda as pessoas. Então, hoje eu como consultor, eu tenho feito muito isso, né? Desde que eu vendi o restaurante. E, e é muito legal quando a gente encontra grupos de pessoas assim, né, com esse propósito, e a gente vê que é um somatório de tudo, né? Cada um pegando suas experiências, colocando num único local, e ali surgem mais ideias, e mais encontros, e mais empreendimentos, e isso é muito legal, muito positivo. E foi por isso que eu botei aí que eu queria conhecer, porque a gente que mora um pouco mais distante de Miami, a gente tem, eu acho que eu tenho duas assim, sensação que primeiro que a gente está longe de onde tudo acontece, né? Morar em Boca Raton, na verdade, lá atrás foi uma opção de qualidade de vida. A gente tinha filhos que estavam chegando na América para ser alfabetizados, então tinha aquele medo de pegar o espanhol primeiro, então a gente foi para um lugar mais americano, né? Não que Boca não tenha brasileiro ou espanhol, mas a gente está num lado onde realmente o inglês ele prevaleceu. Mas a gente tem essa dificuldade, não só a dificuldade, mas a preguiça, às vezes, pegar 95, né? E o meu restaurante era em Miami Beach, então eu fiquei durante 9 anos indo e voltando. Qual era o seu Aquela coisa que. restaurante em Miami Beach? O Little Brasil. Nossa, eu Nossa, fui te muito, eu dei te dei muito muito lucro. dinheiro. E Que aí a gente, legal, né? E aí a Sandro. gente. Aquele negócio que a gente fechava o olho, o carro já ia sozinho, né, cara? Porque nessas Melhor idas e feijoada vindas de aí. Miami. Olha, eu vou Nossa, te dar pô, uma dica. Você pega o trem junto com o André, vocês É, descem Sim. cedinho, já eu ia vem falar agora. conversando com ele. Mas é um prazer. legal. Obrigada, Sandro. Vai ser muito Tá legal te bom. conhecer. E Ralph tem que vir aqui para Miami também para, né? Trem também, Ralph. Trem Trenzinho. Não, também. Brightline.
Não, o pior é que eu tô do lado, né? E tenho até vergonha que eu ainda não fui Não, o visitar. Ralph mora em Miami, ele mora em Tô é Miami. na Brickell. Verdade, você Tô mora na aqui Brickell. mesmo. O Ralph Ralph preocupa Aí direto, ele só me dá cano. é uma vergonha que eu Não, ainda não fui, mas verdade, você vamos, tá vamos aqui. combinar semana que vem. Vamos lá, ó. Sandro, Tamo eu aí. moro há 14 anos aqui, morei 4 em Saniais e tô 10 em Boca. O Ah, que Brightline é legal! vida. Brightline é Você, vida. 50 mas minutos. então Sandro, somos zero estresse, vizinhos, 50 né? minutos. Não, é verdade, né? Mas E é muito bom, legal. gente. Oi, Ah, pode e o falar? Fernando aí, ó. Fernando, gente boa. Fernando, ó. Ele me meteu um chat aí. Fala, Fernando. Querido também. Melhor Também nos restaurante. conheci também, Fernando. Conheci o nosso hub. Valeu. Gente, obrigada. Eu acho que o Beer Nation é sobre isso. Se essas conexões acontecem no virtual, vocês imaginam no presencial. Então, quero muito estar no presencial com vocês, se fizer sentido de vocês, né, serem membros e participarem do Beer Nation. E a gente está sempre se ajudando. Mas obrigada, e obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por parar numa quinta-feira para poder escutar a gente, entender mais sobre o Beer Nation. Ah, é um projeto do nosso coração, então a gente fica muito feliz de estar aqui com vocês. Exatamente. Parabéns. Obrigado. Parabéns a Obrigado, todos. gente. Foi um Todos os prazer Adorei envolvidos os e enorme. todos os... coraçõezinhos, Obrigado, Ralph. gente. Obrigada, Um gente. abraço. Tchau. Um Obrigado, gente. Boa abraço, noite a todos. boa Boa noite, noite. tchau, Boa tchau. noite. Tchau.